Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do Reinvente-se Materno. Para mim é um prazer muito grande poder ministrar essas aulas deste curso tão especial e que faz tanto sentido na minha vida. Eu tenho um carinho muito grande pelas famílias que me procuram e que eu posso ter a oportunidade de compartilhar da minha experiência, da minha história e mostrar o quanto é possível uma educação consciente e levar a nossa rotina materna de forma mais leve e, consequentemente, muito mais feliz. Eu me chamo Stefana Weiss, sou educadora parental, coaching e pedagoga, e desde o início da minha trajetória na vida materna e também na educação, eu pude perceber o quanto a demanda das famílias, até mim, por busca constante de ferramentas que pudessem contribuir na jornada com seus filhos, cada vez acontecia mais. As famílias me pedindo, bom, eu estou passando por esse desafio e eu não sei o que fazer. Stefana, me ajuda a superar essa fase do desenvolvimento que para mim tá muito difícil, tá muito desafiadora, eu não tô sabendo como agir, eu tô gritando cada vez mais com meu filho e não tá resolvendo. E na minha vida materna, eu pude sentir na pele com a minha filha, a cada fase diferente, o quanto sim a maternidade nos desafia todos os dias. Mas basta nós decidirmos que a gente quer se reinventar, a gente buscar estratégias diferentes que possam mudar o nosso pensamento e as nossas ações, e a partir disso a gente começa a agir diferente e ter resultados diferentes com os nossos filhos. Dentro da maternidade é importante a gente refletir sobre o futuro que a gente quer encontrar para os nossos filhos lá na frente. Se a gente não tiver clareza disso, é muito provável que a gente ou se sinta cada vez mais perturbado, mais desafiado, sinta mais culpa e talvez desista no meio do caminho. E eu convido vocês, pais, famílias, mães, a não desistirem. Sejam da família que busca constantemente por ferramentas, e eu vou entregar nesse curso muitas ferramentas que me transformaram e que vocês vão poder usar aí dentro da casa de vocês. Então, lembrem-se disso, de qual grupo de pais vocês querem ser. Pais persistentes ou pais desistentes. E com isso, eu vou convidar vocês a fazerem um pequeno desafio que eu sempre utilizo nos meus treinamentos, nas minhas palestras, nos meus workshops, nos cursos online que eu faço para os pais. E façam o seguinte, fechem os olhos e imaginem que vocês estão encontrando o filho de vocês e ele está com 25 anos. 25 anos. Qual é o cidadão que você quer enxergar nesse momento? Qual é o cidadão que você diz assim, eu criei, eu tenho muito orgulho desse ser humano que eu criei. E aí, eu fiz uma retrospectiva dos meus treinamentos e coloquei aqui na primeira coluna, imaginem que isso é um quadro e tem 3 colunas. Primeira coluna, quais as habilidades de vida que você está encontrando nesse ser humano? Muitos pais me dizem, um ser humano honesto, que seja empático, que seja amigo, que ame a sua família, que respeite as pessoas, que seja do bem, que tenha educação, que seja bem-sucedido, que seja feliz, que saiba fazer boas escolhas, que tenha caráter e que tenha tolerância à frustração. Essas são as principais características que aparecem. Na segunda coluna, eu pergunto o seguinte: quais os desafios que você encontra dentro da sua rotina, lá dentro da sua casa? Sejam sinceros. E os pais me dizem o seguinte: o grito me incomoda bastante, é algo que me faz perder a paciência dentro da minha casa com meu filho. A birra, bater, a criança que tenta reagir com a família batendo. A teimosia me irrita, a contrariedade, a criança que contraria o tempo todo os pais, a criança que não quer guardar brinquedos e a criança que não tem tolerância à frustração. E a nossa terceira coluna, eu pergunto às famílias, quais são as condutas que vocês utilizam diante desses desafios da segunda coluna? Por exemplo, Stefana, eu encontro o desafio, por exemplo, da teimosia, o que eu faço primeiro? Normalmente as famílias me dizem que conversam, que usam a cadeira de pensar, que usam uma consequência ou punição, que utilizam do castigo, que utilizam da palmada, que utilizam uma recompensa. Por exemplo, se você fizer isso, eu te dou isso. Ah, mas se você não fizer, ameaça, né? Se você não fizer tal coisa, vai acontecer isso. O grito as famílias utilizam também, então essas são as principais
condutas que as famílias utilizam. Aí eu pergunto o seguinte, vamos imaginar que são 3 colunas, como eu falei no início. Coluna das habilidades de vida que eu quero no meu filho lá no futuro, com 25 anos. Segunda coluna, eu encontro esses desafios. Terceira coluna, qual é a minha conduta? Agora a gente precisa pensar o seguinte, se eu estou querendo que o meu filho, lá na primeira coluna, respeite as pessoas, quando eu grito com o meu filho para resolver algo, eu estou respeitando ele? Se eu quero que o meu filho respeite e tenha empatia pelas pessoas quando eu estou resolvendo algo e talvez não me venha à mente que o adulto da situação sou eu e que eu preciso ter empatia que o meu filho ainda não desenvolveu aquela habilidade de resolver tal situação, eu preciso ser empático e me colocar no lugar do meu filho porque ele pode estar com fome, com sono, né? Então são todas as coisas que a gente diz que dentro da maternidade a gente precisa usar muita empatia. Se eu não estou sendo empático, será que o meu filho vai ser? Vocês percebem que num cartaz de transformação de pais, o que mais a gente faz? Qual é o convite que a gente faz às famílias? A refletirem se tudo aquilo que a gente tem feito é o que a gente vai lá na frente buscar nos nossos filhos. Não adianta a gente plantar algo e querer colher outra coisa, porque a gente planta agora na infância, a gente planta desde o início da nossa vida com filhos, para que a gente possa regar tudo isso com a nossa constância de persistirmos no caminho e no grupo de pais persistentes, para lá no futuro a gente colher e encontrar o cidadão da nossa primeira coluna, empático, que saiba respeitar as pessoas, que faça boas escolhas, que tenha caráter. Então a gente paga o preço, a gente se dedica hoje e eu posso dizer para vocês que eu tenho isso muito, muito, muito claro na minha vida e é o que eu mais desejo passar para vocês, uma educação empática, uma educação consciente que graças a Deus nos permite viver a maternidade de forma muito mais leve, muito mais segura e muito mais assertiva. No próximo vídeo eu ensino muitas outras ferramentas. Sejam muito bem-vindos, eu espero vocês na próxima aula. Um beijo!